Protetor solar capilar. Será que nós precisamos mesmo usar esses produtos? E o que pode acontecer com os nossos cabelos e com o nosso couro cabeludo com o excesso de exposição solar? Eu sou Andréia Caetano, sou tricologista e terapeuta capilar. E se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal para receber mais dicas e mais conteúdo sobre saúde capilar. E quando nós falamos em proteção solar capilar, nós precisamos separar em dois grupos: os protetores para os fios e os protetores para o couro cabeludo, pois eles são produtos diferentes. Assim como a nossa pele, os nossos fios também sofrem com os danos causados pelos raios UVB e UVA, que carregam a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é um tipo de radiação eletromagnética liberada pelo Sol que tem um alto poder de penetração na pele e nas estruturas dos nossos fios de cabelo. Ela tem esse nome porque a cor violeta é a cor captada pela nossa visão no comprimento de onda que essa luz emite. E ela é dividida de acordo com a sua faixa de energia. Ela pode ser UVA, UVB ou UVC. A luz UVA é a que tem o maior comprimento de onda, é a que mais penetra na nossa pele. Ela é a responsável pelo envelhecimento da nossa pele e também alguns tipos de câncer. Essa radiação está presente nos raios solares o dia todo e ela consegue ultrapassar as nuvens e até mesmo os vidros das janelas das nossas casas e dos carros. Por isso que é sempre bom lembrar de proteger a nossa pele mesmo nos dias nublados. Já a radiação UVB, ela está mais presente, nos raios solares, entre as 10 da manhã e as 16 horas, quando o Sol está incidindo mais diretamente sobre a Terra. A luz UVB tem um comprimento mais curto do que a luz UVA. Por isso, ela causa danos nas camadas mais superficiais. É ela que você sente queimar e esquentar a sua pele. E é ela também que é mais responsável pelos danos causados nos fios de cabelo. E por que a gente nunca escuta falar do raio UVC? Porque felizmente a nossa camada de ozônio do planeta bloqueia esse raio, pois ele é bem mais curto que os outros dois. E também ele é o que mais faz estragos. Então, esses raios eles podem causar uma perda da estrutura dos nossos fios, afetando as cutículas, que funcionam como escamas de proteção e são formadas basicamente por queratina e aminoácidos, que ficam nas camadas mais externas dos nossos fios. Por isso estão mais expostos à radiação. Com a degradação das cutículas, os raios solares podem atingir também a camada mais interna dos fios, o córtex, onde ficam os pigmentos e outras estruturas. Por isso que os fios tendem a desbotar mais no verão. Além disso, em conjunto com a radiação solar, a água salgada do mar, o excesso de cloro das piscinas, o vento com a maresia e o próprio calor podem também danificar ainda mais os nossos fios, deixando eles ainda mais fragilizados, podendo ocorrer ressecamento, pontas duplas, porosidade e até mesmo a quebra desses fios, que é quando essas estruturas se rompem, arrebentando os nossos cabelos, deixando frios, arrepiados e também mais embaraçados. E como que o protetor solar dos fios funciona para proteger os nossos cabelos? Esses produtos eles são desenvolvidos com agentes hidratantes, emolientes, reestruturantes, associados com ativos antioxidantes que vão oxidar no lugar dos nossos fios e também ativos bloqueadores que formam uma película de proteção, impedindo a penetração desses raios nos nossos cabelos. De uma forma geral, os protetores solares para os fios, eles vêm em fórmula de creme, de óleo ou até de spray e devem ser aplicados nos fios ainda úmidos, mecha por mecha, antes de sair de casa e reaplicados sempre a cada novo mergulho, ao sair do mar, da piscina, após enxaguar os fios com água doce para retirar o excesso de cloro ou de sal antes de aplicar o filtro. Esse cuidado qualquer pessoa que quer preservar a saúde dos seus fios
pode aplicar, mas principalmente para quem já está com o cabelo bem fragilizado, que possa ter passado por um processo químico, por exemplo. No caso dos cabelos coloridos, esse cuidado é essencial para garantir a prolongação da cor, da duração da cor do cabelo. Além disso, fios cacheados, fios crespos, que são mais finos naturalmente, eles já são mais frágeis e precisam dessa proteção, então, com fator de proteção UVB e UVA. Nós temos vários tipos de produtos, então, como eu citei, né? Nós temos cremes para pentear, temos em spray, temos os óleos vegetais nutritivos, com preços também muito variados, né? Inclusive, nós temos fórmulas com ingredientes aí 100% naturais, que eu acho super importante, até porque se você for curtir a praia, curtir o banho de mar, de rio, de lagoa, de cachoeira, né? Esses produtos, eles são menos poluentes. Então, com uma busca simples no Google, você pode encontrar diversas opções e ver qual se encaixa mais para o seu tipo de cabelo e para o seu gosto também. E os protetores solares para o couro cabeludo? Bom, a pele do couro cabeludo ela é muito sensível e é importante proteger, porque a saúde da pele do couro cabeludo vai influenciar diretamente na saúde dos fios que os nossos folículos capilares, que ficam dentro da pele e que são os mini órgãos que produzem os nossos fios, vão produzir. E a radiação solar ultravioleta em excesso pode desencadear um processo degenerativo das nossas células, das nossas matrizes capilares, que podem gerar uma queda capilar e um afinamento. Além de problemas como queimaduras, bolhas, vermelhidão, coceira. Em casos mais graves, como eu tenho visto também aqui na clínica, nós podemos ter até o risco de câncer de pele no couro cabeludo também, tá? Então isso é super importante, principalmente pessoas que já estão no processo de queda, de inflamação do couro cabeludo e que já tenham falhas, né, ou tenham calvície, afinamento, onde a pele já fica naturalmente mais exposta, precisam se proteger. Atualmente, nós já temos filtros solares em spray específicos para a pele do couro cabeludo, com fórmulas mais leves, fáceis de retirar e que evitam aquele acúmulo de resíduos na pele e que podem ser usados, então, para evitar todos esses danos, né? E, claro, eles também devem ser reaplicados após cada mergulho, né? Então, para repor ali a proteção. Mas o próprio filtro solar facial pode ser aplicado no couro cabeludo, dando sempre preferência para fórmulas leves, né, à base d'água, não à base de óleo, que sejam fáceis então de lavar e retirar. Existem também fórmulas de tônicos capilares com alguns ativos naturais, como o extrato de chá verde, que tem ação de bloquear os raios UV e proteger o couro cabeludo também dos efeitos do estresse oxidativo nas células, que causa o envelhecimento precoce da nossa pele e dos nossos cabelos. O estresse oxidativo ele é um dos principais mecanismos do envelhecimento precoce do nosso organismo. Quando há uma produção exagerada de radicais livres, que o nosso sistema antioxidante natural não é capaz de combater. E daí ocorrem as alterações nas funções das células e modificações, principalmente no DNA celular, no núcleo da célula, que causam inflamações, tá? Então, esse excesso de radicais livres, ele pode acelerar o aparecimento até dos cabelos brancos, né? Além do afinamento e da própria queda capilar. E nós temos dois tipos de filtro solar, então, que podem ser usados para o couro cabeludo. Né, eles se diferenciam um pouco na forma como eles protegem a pele desses raios UVA e UVB, que são o filtro solar físico e o filtro solar químico. O filtro solar físico, ele também é conhecido como filtro solar mineral. Ele é composto por alguns minerais, né, com partículas de dióxido de titânio e também dióxido de zinco. Então ele age formando uma barreira protetora em cima da pele, que protege da radiação solar. Por isso que é comum também que ele deixe uma aparência mais esbranquiçada. Ele geralmente é um filtro mais pesado. Antigamente, por ele formar essa barreira na pele, se acreditava que ele refletia os raios solares. Mas através de estudos, foi visto que ele tem o mesmo mecanismo de ação de proteção do filtro químico, tá?
E os filtros solares químicos, eles também são conhecidos como filtros orgânicos, tá? E eles são partículas, então, químicas que se depositam na pele e que absorvem os raios UV e convertem esses raios numa energia menos potente, evitando a quebra de moléculas de colágeno e evitando a produção dos radicais livres na pele. Os melhores protetores solares, geralmente, eles combinam esses dois tipos de filtros solares, então eles são mais completos. Além disso, nós temos diversos tipos de acessórios que fortalecem e complementam a proteção do couro cabeludo e dos fios, né? E devem ser utilizados em conjunto, então, com os filtros, como os chapéus, os bonés, os lenços, tá? Inclusive, existem hoje diversos acessórios com tecidos e materiais que já têm a proteção UV. E esses são os mais recomendados, principalmente para lugares muito quentes, como a praia, né, onde você vai ter uma exposição direta. Por isso, né, então, por tudo isso, não deixe de curtir a praia, as piscinas, as atividades ao ar livre, mas lembre-se de proteger os seus cabelos e o seu couro cabeludo, tá? Para evitar a queda capilar provocada pelo sol e todos esses outros problemas. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que eu puder eu vou respondendo. No próximo vídeo dessa série, então, do especial de verão, nós vamos falar sobre os tipos de hidratação capilar e como escolher os melhores tipos de produtos para o seu problema capilar. Não perca, então, até a próxima e muito obrigada!